Pronto. Ana Clara, consegue se apresentar? Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Ana Clara, sou professora também da Educação Básica no município do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Eu dou aula no momento, leciono para o 4º ano, já estou com a minha turma desde o 1º ano do Ensino Fundamental 1. E estou aqui também para aprender com vocês, para ouvir. Enfim, estou há 4 anos nesse ramo e também trabalho com musicoterapia, na área de música. Que maravilha, Ana Clara. Anelisa. Acho que ela caiu a conexão dela, mas aí quando ela voltar, Ângela, pode ligar o microfone. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Ângela Barreto. Eu, no momento, estou aposentada, mas minha experiência com a educação, sou pedagoga, e minha experiência com a educação é na área de educação corporativa, mas, assim, a gente tinha um trabalho, apesar de ser educação corporativa, dentro de uma perspectiva freiriana, essa questão da educação circular, aquela coisa da gente conversar todo mundo, de se construir sala de aula. E aí, assim, como eu me formei, assim, e passei muitos anos trabalhando, então, assim, a minha, sempre dentro da área de educação, os últimos 18 anos, e aí, minha experiência é essa, né? O trabalho, na época da faculdade, fiz trabalho na área de educação comunitária, aqui, eu sou de Recife, esqueci de dizer para vocês, mas, assim, a gente tem Joana Bezerra, então eu fiz um trabalho ali, meu trabalho de conclusão de curso foi na área de educação comunitária, porque essa questão da educação popular sempre me encantou. E aí agora eu pretendo, depois da pandemia, então, começar a trabalhar, né, nessa área novamente, ok? Vai ser um prazer aí trabalhar com vocês, espero aprender muito. Com certeza. Ângela, Aninha Campos. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Então, meu nome todo mundo me chama de Aninha, então acabou ficando assim. Meu nome é Ana Maria de Campos, eu sou educadora popular, eu trabalho na área da educação popular há muitos anos, já fui professora da educação básica também, tenho muito orgulho disso, fui professora de história, né, e foi marcante na minha vida essa experiência, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas. Depois eu fui trabalhar no ensino superior, trabalhei 10 anos na universidade ligada aos salesianos, o Unisal, aqui em Campinas. Atualmente trabalho como professora visitante na Faculdade de Educação da Unicamp, e o meu trabalho é basicamente na área da educação popular, né? Sou muito apaixonada pelo tema e estou aqui também para aprender com vocês. Como tem pessoas trabalhando em diferentes lugares, né, do país, acho que é uma oportunidade muito rica para nós e também, assim, um momento de esperança, da gente cultivar alegria entre nós e como eu escrevi na minha carta, eu quero trazer à memória o que me traz alegria, porque a gente precisa cultivar a nossa força ouvindo, né, as pessoas, o que estão fazendo, o que estão plantando, porque eu acho que o futuro é o que a gente está fazendo hoje, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Areta
Areta mesmo? Areta Tássila, se eu pronunciei certo. É isso mesmo, Areta Tássila. Boa tarde a todos. Eu sou estudante de pedagogia, estou no terceiro período, e é um prazer para mim estar aqui aprendendo mais com a experiência de cada uma, né? Está sendo muito edificante, assim, né, para mim, como pessoa e como futura pedagoga, e é isso. Você fala de onde, a Areta? Sim, eu sou de Arco Verde, Pernambuco. Que maravilha, a gente tem, né, assim, uma diversidade não só de formações, né, não só de idade, mas também de lugares. Anelisa, acho que voltou, né? A Anelisa está conseguindo... Voltei. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Anelisa, eu sou aqui de Minas, do Vale do Jequitinhonha. Eu sou professora da educação básica, minha formação é em educação do campo, eu trabalho na escola do campo, sou auxiliar técnico também na outra escola aqui na cidade onde eu moro. A educação do campo, ela tem como base, né, os conhecimentos de Paulo Freire, mas a minha leitura mesmo, assim, das obras bem tímidas ainda, né? Então, o meu objetivo de estar participando dessa perspectiva, né, de construir esse caminho, né? Eu pretendo, né, aprofundar os estudos, ler as obras. Então, assim, meu processo mesmo é informação, e eu acredito que a gente vai partilhar, né, de muitas coisas, e isso é muito bom. A gente está num momento também que a gente está precisando, né? E é isso. Seja bem-vinda. Aroma. Oi, boa tarde. Vocês estão me escutando? Mara, Sim, estamos. eu não posso ligar a câmera que está quebrada aqui. Então, eu sou a Aroma, sou uma pessoa não binária, estou me formando em pedagogia também, mas eu já atuo como educadora social num CRAS. Só que eu estou iniciando agora todo o meu percurso, então eu fico muito contente de conhecer todas vocês. Me parece que até agora só se apresentaram mulheres ou pessoas afeminadas, eu não tenho certeza, mas acho que não tem meninos, rapazes aqui, pelo menos não por enquanto. Então, eu também sou formada em Direitos Humanos, em Letras e Direitos Humanos, sou feminista e atuo também num coletivo que é... sou de Recife, eu acho que eu disse isso, não me lembro. Mas eu faço parte de um coletivo aqui em Recife, região metropolitana, que se chama Molesta. Se vocês quiserem procurar, Coletiva Molesta em todas as redes sociais. Seja bem-vinda. Você ainda tem mais alguma coisa para falar, Roma? Desculpa, te interrompi. Não, obrigada. Desculpa também, que eu acabei esquecendo de dizer que terminei. E tem uma outra pessoa desconhecida, eu não sei quem é, né? De fato desconhecido, porque eu não estou vendo o nome, né? E nem nada. Mas também, se quiser abrir o microfone para se apresentar. Boa tarde, gente. Meu nome é Andiara. Acho que sou eu que estou como desconhecida aí, não está aparecendo nada, né? Bom, eu sou mineira, de Viçosa, mas já moro no Rio há 3 anos. Quando eu fiz pedagogia em Viçosa, eu trabalhei com a Escola Família Agrícola, trabalhei também com educação do campo. Depois, no mestrado, eu trabalhei com jovens rurais. E hoje eu atuo como professor do município, aqui no Rio, né, na comunidade do Anil. Eu acho que por Paulo Freire, além de ter uma referência muito grande da minha mãe,
né, foi quando eu me instituí enquanto sujeito na universidade, que é onde eu pude ter as melhores experiências, assim, no sentido de começar a conhecer, né? E aí elas foram se intensificando, e hoje a minha proposta é continuar esse trabalho com a turma que eu atuo, que é uma turma de 4º ano de projeto, correção de fluxo aqui, como eles chamam. É isso. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Gente, mais uma vez, acho que também é justamente certo. E aí que bom, né? Porque a gente tem essa diversidade de lugares, né? E de pessoas. E para dar continuidade, né? Já que estamos um pouco mais familiarizados, eu só queria ressaltar um pouquinho qual é a proposta, né, do curso nesse sentido, porque eu acho que está todo mundo com muitas dúvidas, né? E eu fico direto perguntando, né, aos coordenadores de fato do curso, porque é uma aprendizagem para todo mundo e uma experiência nova, a gente tentar utilizar esse espaço enquanto um instrumento, né, de educação freiriana. Perdão, a Adriana é também mineira, né? Isso. E mora em Pernambuco. Que bom. Mora aqui pertinho, né? Acho que tem algumas pessoas de Pernambuco. E então eu vou só compartilhar com vocês um material que já foi assim, a gente já sabe, mas assim, eu gostaria de ler com vocês, porque as dúvidas, a gente vai traçando os nossos acordos sobre os processos, os cronogramas, pode ser? Tá todo mundo conseguindo ver? Porque para mim não aparece, eu fico só vendo a tela do meu computador. Vocês estão conseguindo visualizar, né? Pronto. Então, eu vou fazendo a leitura e à medida que vocês quiserem, vocês podem interromper, porque eu só estou vendo a tela do computador, certo? E podem também tirando as dúvidas sobre, de fato, as diretrizes desse ciclo de cultura. Camaradas, seguem as diretrizes para os participantes e as participantes, né, dos círculos de cultura. No primeiro bloco, as diretivas para a atividade nos círculos. No segundo, os indicativos para a composição das cartas pedagógicas. Não podemos perder de vista que os momentos dos ciclos de cultura são momentos mais significativos deste formato de curso que estamos construindo juntos, pois é neste momento que nossas pessoas, companheiras, podem ter voz ativa e crítica no seu próprio processo de formação. São estes momentos do círculo de cultura que nos fazem quebrar a experiência bancária e que a atividade de formação em espaço virtual tenta nos condenar. E, nesse sentido, de fato, a proposta principal é que a gente possa estabelecer o diálogo. Mesmo com todas as dificuldades, né, que estamos vivenciando, né, problemas de internet, problemas, às vezes tem a questão dos ruídos, a questão da dinâmica dos horários, mas o mais importante é que a cada 15 dias, nas terças-feiras, nós vamos parar um pouquinho para refletir. E uma das principais questões é que nesse espaço aqui, a gente já viu que existem pessoas com diversos tipos de formação, tem pessoas que já são aposentadas, tem pessoas que estão iniciando, né, estão no processo formativo profissional. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar, né, é que aqui não existe o saber mais ou o saber menos. Existem saberes diferentes, nos quais todos nós vamos aprender coletivamente.
E só para reforçar nesse sentido, ao ler as cartas, né, acho que a Adriana não teve ainda oportunidade, mas eu vou encaminhá-la, eu me emocionei muito, porque, de fato, é quando a gente vai conhecendo o outro, a experiência, a leitura do mundo que o outro tem. E aí, a partir dessas nossas experiências, é que a gente vai compartilhar isso nesse espaço. Então, quais são as atividades, né? Você participará de um círculo de cultura composto por cerca de 30 pessoas. O nosso hoje está reduzido, né? Porque eu acho que é o primeiro. A pessoa coordenadora fará a mediação dos trabalhos no círculo, mas não significa, né, que essa pessoa, que nesse caso eu, né, a gente vai, eu sei de todas as respostas, ou eu vou fazer, né, todo o direcionamento, não. Isso aqui é um espaço coletivo, onde eu terei, de fato, a questão de encaminhar as cartas, de abrir a sala, mas esse aqui é um espaço coletivo. A coordenação do seu círculo vai disponibilizar um e-mail, né, no qual já disponibilizei, para receber as cartas produzidas respectivamente ao seu círculo. Os círculos de cultura vão acontecer na terça-feira, posterior à terça das palestras, né, no YouTube, no mesmo horário, das 15 às 17. Essa questão do horário, aí eu também gostaria de verificar com vocês, né? A gente tem esse limite, mas não necessariamente a gente precisa ser rígido, né? A gente pode acabar um pouco mais cedo, ou também, assim, dependendo do debate, se estiver bom, a gente protela um pouquinho. Mas, assim, esse é só um direcionamento, não significa que a gente vai se prender a esse horário, né? O tema geral do círculo de cultura é o tema da palestra proferida e debatida na terça anterior. A palestra e o debate ocorrido no chat do YouTube se constituem como fontes de situações, problemas a serem debatidos no círculo de cultura. Na terça do círculo de cultura, a pessoa mediadora iniciará a discussão, contextualizando a discussão conforme o tema e o debate do encontro via YouTube. Logo após, coordenará as discussões, incentivando a participação de todas as pessoas. A pessoa participante vai receber pelo e-mail do seu círculo de cultura as cartas pedagógicas de todas as pessoas, né, do seu círculo, visando o aprofundamento dos debates. Até aí, alguém tem alguma dúvida sobre essa metodologia? Está todo mundo tranquilo? Pronto. Então, em relação à produção das cartas. Chamamos de cartas pedagógicas as produções realizadas pelos participantes dos círculos de cultura sobre as situações, problemas, derivadas da palestra proferida e debatida na terça anterior, e no debate ocorrido no chat do YouTube. As cartas pedagógicas podem estar expressas em qualquer gênero textual, carta, resenha, poesia e outros, ou expressão audiovisual, áudios, vídeo, podcasts e outros. As cartas pedagógicas, isto é, as cartas, resenhas, poesias, áudios, vídeos e outros deverão ser enviados ao Gmail do seu círculo de cultura para que todos os participantes, né, todas participantes tenham acesso ao trabalho. Pronto, até aí alguém tem alguma dúvida nesse sentido? Não, né? Oi, Alessandra, eu tenho só uma dúvida. Sim. Se sempre vai ser assim, um encontro que vai ser um vídeo e a gente vai assistir uma palestra, e depois um encontro do Círculo de Cultura, é isso? Isso. Na próxima terça, a gente assiste a aula no YouTube, né? Assim que eles mandar o link. E na terça seguinte, de hoje a 15, aí a gente se encontra nesse espaço novamente, certo? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai debater a aula da terça, dia... Deixa eu ver. Terça, dia 3. A gente vai assistir a aula no terça do dia 3 de novembro. E no dia 10, a gente vai se encontrar aqui para discutir a temática da aula, certo? Alguém mais tem alguma dúvida?
sobre a produção. E aí, como a gente nós já nos conhecemos, né, e tudo, e acho que todas conseguiram assistir à aula da terça-feira passada, do professor Luiz Passos. Todo mundo teve acesso? Ótimo. E, nesse sentido, já que a gente, né, conseguiu assistir, eu gostaria de propor para vocês, mas que a gente pudesse, quem produziu as cartas, pudesse falar um pouco, né? Eu até, se me permitem, né, gostaria até de compartilhar, eu falei com a Ângela, né, sobre esse processo do que foi produzir a carta, as reflexões, e mesmo quem não produziu, né, a gente pode também falar das nossas impressões, porque, de fato, o espaço aqui é justamente para estimularmos, né, esse debate. Eu acho que a Ana Fátima entrou. Agora acho que ela tem entrado. Não sei se ela está aqui. Não estou encontrando. Mas aí, assim, essa é uma proposta, né? Alguém gostaria de começar falando um pouco desse seu processo de produção, que inquietou? Eu, inicialmente, gostaria só de frisar que eu fiquei muito encantada, né? Porque foram diversas formas, né, que o pessoal produziu e, assim, cada um teve uma impressão diferente. E o quanto isso, de fato, foi rico, né, para as reflexões. Eu posso começar. É melhor porque depois que eu pegar o carro, de repente eu não vou conseguir mais. Tá certo. Alexandra, posso compartilhar o seu texto? Pode, é bem simplesinho. Eu poetizei um pouquinho a situação para ficar mais fácil para compreender. Mas eu, no meu entender, né, foi uma junção. Eu coloquei a poesia porque eu achei tão poético a palestra do professor, tão amorosa, cheia de sentimentos, que eu achei que a poesia se encaixava melhor com a situação. É uma situação que mostra a questão política o tempo todo, né? Porque tiveram até no final diversas perguntas a respeito de como lidar com os fascistas, etc. e tal, e as respostas dele, inclusive numa carta de uma colega estava falando que as respostas dele foram sempre por esse lado da conversa, né? E não da discussão. Então, eu senti muita amorosidade nessa palestra, então eu tentei jogar para esse lado poético. Tem uma questão política e tem a questão poética da aula. E eu acho que o pessoal, depois, se você quiser ler, ou as pessoas que leram, né, não sei se o pessoal leu, conseguiram entender esse caminho que eu levei. É mais ou menos isso, tá? Você quer ler para a gente? Você consegue ler? Porque às vezes assim, a gente tem uma leitura, mas assim, na voz de quem produziu, né, é uma outra conotação. Eu vou te pedir desculpa, mas eu não tenho como ler, porque eu não estou nem vendo o que você está colocando na tela, porque eu estou no meu celular. Tudo bem. Não abre. Alguém que está tendo acesso, gostaria de fazer a leitura da carta da Alexandra? Foi bem curtinha, né? São três estrofes? Tem mais um pouquinho, são... Tá. Se cada um também quiser ler um trecho, entendeu? Cada um lê uma estrofe, também poderia ficar legal, né? Achei muito interessante. Não tem problema, não. Pronto, pode começar. Obrigada, Lucas. Estamos aqui reunidos neste círculo de cultura para fazer a carta pedagógica e discutir a conjuntura.
O tema desse debate todo mundo já viu: falar sobre Paulo Freire, o maior educador do Brasil. Expor aqui nesse espaço toda a sua luta e labor para fazer o aprendizado do povo trabalhador. Mostrar que só aprendendo o homem pode lutar pelas suas ideias de classe para fazer o mundo mudar. Trabalhador que se preze, não deixa a luta não. Socializar tudo na vida faz dele um bom cidadão. Ter amor e carinho ao próximo faz parte desta lição. Olhar para o futuro, pode descer mais. Ter amor e carinho ao próximo faz parte desta lição. Olhar para o futuro esperançando um novo chão. Chão, esse palco de luta, luta essa pela união, renovando a política de hoje, começando uma nova discussão. Discussão pelos seus direitos, direitos de cidadão. Ter casa, comida e água, saneamento e principalmente educação. Para mudar a atual situação, só a luta muda a vida. Reivindicar nossos direitos, não deixar camaradas sem acolhida. Fechando esta carta poética e sem muita pretensão, temos que juntar nossa luta e mudar nossa nação. Alexandra Marques Abrantes Viana de la Torre. Pronto, esse foi, né, a carta que eu gostaria até assim, né, de agradecer, porque inicialmente eu acho que foi, de fato, uma introdução, né, daquilo que a gente se propõe nesse círculo, né, a conversar, né, a debater. Alguém mais gostaria de falar desse seu processo de produção, do que refletiu sobre a aula, né? É verdade, Aninha, foi muito impactante. Posso falar, se você... Pode sim, pode. Esse aqui é o espaço coletivo. Então, eu falei lá no Zap, né, que eu não consegui fazer durante a semana, e eu fiquei pensando muito, que eu gostaria muito de ter feito antes, e eu não consegui, por outros trabalhos, né. E aí, eu fiz meio aqui, assim, na correria. Mas, durante a semana, quando eu fiquei pensando que eu queria partilhar com vocês, né, a aula do professor me tocou muito, eu fiquei muito emocionada, porque a questão que ele chamou muito atenção, a questão da diferença, que nós, se tem uma coisa que é universal entre nós, seres humanos, é que todos nós somos singulares e diferentes, né? Singulares no nosso modo de ser, mas temos uma humanidade comum. Então, o respeito à diferença estava na base da fala dele. Na diferença e na amorosidade, no trato com o outro. Tantas pessoas perguntando como a gente vai conversar com um fascista, como a gente vai falar com uma pessoa que nos odeia, né? Então, e ele foi abrindo essas picadas, né, de que só se aproximando da vida do outro, né, que a gente pode conseguir empatia, né, e compaixão. E aí, pensando nessas coisas todas que ele foi falando, eu fui lembrando dessa experiência que eu trabalhei aqui em Campinas, né, que, assim, marcou muito a minha vida. Eu fui coordenadora de um projeto de alfabetização na cidade, que foi um projeto inovador, assim, no sentido de que é difícil a gente, dentro de uma Secretaria Municipal de Educação, implementar um projeto de educação popular. Por quê? Porque dentro das escolas, dentro dos parâmetros, aqui tem muitas professoras, eu também já fui professora e continuo professora na universidade, a gente tem muitas diretrizes, muitas prescrições, a gente tem muitos comandos. E o projeto de educação popular, a base dele é o diálogo. Então, eu não vou chegar com um pacote, eu não vou trazer um curso de formação, eu vou construir esse curso junto com as pessoas. E isso causa medo, né?
Então, a gente fez parcerias aqui, foi o primeiro ano do governo Lula, era o terceiro ano do governo municipal do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, e a gente enfrentava uma situação muito grave, né, porque o nosso prefeito foi assassinado em menos de um ano de governo, e quem assumiu foi a sua vice, que é uma mulher. Então, vocês pensem em toda a carga que a Dilma Rousseff enfrentou, de misoginia, de ódio, de horror à presença feminina no lugar público de comando, a prefeita sofreu aqui também, né? Então, é toda uma estrutura de uma cidade muito conservadora, muito elitista, né? E, então, a imprensa nos atacava, né? Eu vim para o governo no terceiro ano já, para trabalhar com educação popular. E aí, isso eu contei um pouquinho, né? Que essa experiência foi tão rica para mim e para as pessoas com quem eu trabalhei. Éramos duas coordenadoras. Eu era uma e tinha uma outra que é professora agora em São Luís do Maranhão, na Universidade Federal de São Luís do Maranhão. Então, a gente apanhou bastante, sabe por quê? Porque é isso, a gente foi construindo as coisas na parceria, no diálogo, e os cursos de formação foram construídos dessa maneira, né? Então, a gente não conhecia as pessoas, nós convidamos, fizemos parcerias com a sociedade civil, com instituições de N modalidades, vamos dizer assim. Então, tinha igrejas, tinha centros comunitários, tinha associação de lojistas. Quem quis fazer parceria, fez parceria com a gente, e porque foi os primeiros passos do programa Brasil Alfabetizado. Então, tudo foi sendo construído. Tem muitas críticas ao programa Brasil Alfabetizado, obviamente, vocês devem conhecer, mas foi uma tentativa, que a cidade já tem uma fundação que trabalha com a EJA, mas a gente sabia, pelos dados do censo, do INEP, que tinha muito analfabeto total aqui. Então, era para essas pessoas que a gente, então, fez parcerias e nós criamos grupos de alfabetização, né, na cidade inteira. Inclusive no centro, eu falei isso na carta, inclusive no centro, por quê? Porque nós criamos um grupo de alfabetização do lado da PUC, aqui, quando a PUC funcionava aqui no centro, agora ela está lá no campus. Enfim, então, eu queria contar isso para vocês, porque foi uma experiência que renovou a minha vida, no sentido de que eu fiz amizade com pessoas que eu não conhecia, eu encontro com essas educadoras até hoje. Então, o nosso critério o único critério que a gente tinha é que tivesse ensino médio, né? Então, muitas dessas pessoas, depois que terminou, né, o programa, ele foi encerrado porque o governo não foi reeleito, né? E o próximo prefeito desmontou, né? Enfim, mas a gente criou grupos, e teve uma época que a gente atendeu mais de 5.000 pessoas, né? Então, foi uma coisa, assim, fantástica, que mexeu na cidade inteira. Então, foi um negócio... E aquilo me alegrou muito. E essas pessoas estão por aí, sabe? Muitas delas foram fazer o ensino superior, fizeram licenciatura, ou pedagogia, ou história, ou ciências sociais. Eu tinha um estagiário, gente, que fazia ciências sociais. Hoje ele é professor, ele é doutor, professor na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, assim, muitos de nós, mas eu queria contar dessas educadoras. Então, eu trouxe a experiência de duas educadoras, por quê? E tem outra também, que uma que eu fazia a formação, né? Então, eu chegava no grupo, a cada 15 dias, a gente fazia uma formação reunindo os educadores, e a primeira coisa que ela me dizia é: Aninha, o Letra Viva mudou minha vida. Porque ela tinha acabado de perder o seu filhinho, né? Então, ela estava numa depressão profunda. E aí, vir para trabalhar, encontrar aquelas pessoas em situação de graves violações também, né? Porque não ter direito à escola, gente, é uma violação de um direito básico, né?
Enfim, então, eu contei a história, eu partilhei trechos das escritas de duas educadoras, não dessa que eu contei agora, né? Mas eu me emociono muito e eu encontro com elas, sabe? Até hoje a gente faz festa, a gente se reúne antes da pandemia, né? A gente se reúne. Então, transformou a vida de muitas pessoas. As que não tinham ainda a licenciatura e conseguiram terminar, fizeram concurso aqui na cidade, ou no estado, e são professoras, eu acompanho, sabe? Então, é uma alegria muito grande, e eu queria partilhar isso para vocês, por quê? Porque esse momento é muito grave, e nós estamos vivendo um momento que tem que ser tudo igual, homogêneo, ninguém pode pensar diferente, ninguém pode ser diferente, e a gente nunca adotou cartilha, a gente nunca adotou modelo, e a gente construiu junto com as pessoas. E isso dava muito medo em muitos gestores, né? Mas a gente foi, apanhando, mas nós fomos, né? E aí, essas pessoas estão aí dando aula na escola pública, do estado, do município e nas escolas particulares. Então, e esses professores, as coisas lindas que eu vi, né? Nunca deram aula, aquela uma que eu pus aí, ela tinha acabado de perder o irmão, né? Nunca tinha dado aula, e ela começa a sonhar, fala, gente, eu vou alfabetizar, será que isso é possível? E ela foi, e ela conseguiu, eu fui nos grupos, eu visitei, eu vi, sabe? Eu queria dar esse testemunho, eu vi pessoa de 80 anos falando, agora não tem limite para mim, eu vou fazer engenharia, porque eu gosto de matemática. Então, sabe, essa renovação que a educação popular pode trazer para a gente, era isso que eu queria falar para vocês, que as sementes a gente vai lançando, onde a gente estiver, onde eu for, eu vou ser uma educadora popular, porque esse minha escolha, minha opção, como diz Paulo Freire, educação é um ato político, né? Então, eu escolhi isso na minha vida. Então, eu posso estar na universidade, eu posso estar na escola do Estado, que eu dei aula na escola do Estado há muito tempo, eu posso estar onde for, que é isso que eu vou fazer. Vou partilhar e vou tentar denunciar, como diz o Paulo Freire, na Pedagogia da Indignação, é um livro lindo, né? Ele vai dizer isso, olha, a gente denuncia, mas a gente anuncia, né? Como os profetas, né? A gente denuncia, mas a gente anuncia. Então, eu queria, assim, a minha intenção foi trazer a memória que nos dá alegria, porque para lembrar que essas pessoas estão aí fazendo as coisas, né? E nós aqui, nesse círculo também, nós também estamos plantando alegria no coração de muita gente. Então, era isso que eu queria falar. E eu não consegui escrever tudo, porque já era meia-noite, já foi aquela correria, vocês me desculpem, eu espero melhorar um pouco da próxima vez, tá bom? Obrigada. A minha foi maravilhosa, assim, tanto o seu texto quanto ouvi-la, né? Eu acho que muita gente também se sensibilizou, porque você traz, né, como você falou, né, do profeta Jeremias, né, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu acho que essa esperança, né, da gente não ficar somente do esperar, mas do esperançar, né, da gente nos sair do lugar, nos mover. E é isso que a gente está fazendo, né, e a partir justamente desse momento de reflexão. Né, eu gostaria de saber, tem outra pessoa que gostaria também de falar? A Ângela? Fique à vontade, Ângela. Liga o microfone. Isso. É onde tem esse microfonezinho. Conseguiu. Bom, gente, eu fiz uma carta, né? Eu fiz uma carta a Paulo Freire. Eu sou conterrânea pelo sotaque, eu acho que vocês até percebem isso. E, assim, na verdade, eu fiz pedagogia, tá com 30 anos já estou com quase 30 anos de formada, e, assim, eu sempre tive muita paixão por Paulo Freire e por essa questão da educação popular. Sempre me interessei por política desde os pirralha, meus irmãos são bem mais velhos, então eu com
12 anos eu já corria para comício, era a época da abertura e tal, eu sempre tive muita paixão por isso. E a questão da família mesmo e tudo, as pessoas são de muito envolvimento político, enfim, seria impossível ser pernambucana e dentro desse bolo todo do... Oi? Eu, então, não ter esse envolvimento todo, né? Assim, a questão de formação familiar, e toda a história mesmo, que sempre me apaixonou por isso. Então, o que é que acontece? Para mim, uma das questões, assim, na aula do professor Passos, eu amei, a forma dele falar já é, assim, amor puro, né? É aquela gentileza, aquela delicadeza, e é muito bonito, mas, assim, uma questão que me aflige um pouco, e aí vem de uma série de questões, eu sou fã de Dom Helder Câmara, por exemplo, independente de qualquer questão religiosa, eu sou fã de Paulo Freire, então, assim, eu sou fã Rubem Alves, né? Você que é de Campinas, né, Aninha? Que ele fez toda uma história aí. Então, assim, eu tenho realmente essas pessoas como exemplos, assim, tudo, e realmente, a cada momento, enquanto a gente fala em diferença, as diferenças de religião, até políticas mesmo, mas dentro de um certo respeito, né? Isso daí eu dialogo de boa, não tem problema. Sempre tive pessoas, sempre transitei por pessoas das mais diversas formações e interesses. O meu grande problema, que aí inclusive foi eu que coloquei aquela coisa, né? Como conversar com um fascista, é nesse sentido de que, às vezes, determinadas questões que são colocadas para a gente, e isso é uma coisa que eu não sou muito adepta das redes sociais, de Facebook e tal, eu não sou, justamente por conta disso, porque eu acho que é muito simples a gente chegar lá e bloquear alguém. É simples e é extremamente grosseiro você chegar e bater a porta na cara de alguém. Então, como você, ao mesmo tempo, tem coisas que são agressivas demais para você escutar e não se posicionar. E a gente está num momento, eu estou com 53 anos, gente, e eu estou me sentindo num momento em que é bem verdade. Bom, eu comecei minha adolescência, estava terminando a ditadura, né? Oficialmente terminando a ditadura. E aí a gente está entrando agora no momento em que as pessoas não têm sequer vergonha de se posicionarem, de colocarem coisas que nem naquela época eu não via. Então, em relação à questão de racismo, de misoginia, naquela época, homofobia é bem verdade que a gente já via, mas, assim, são questões que são muito... E as pessoas colocam isso com a naturalidade e isso daí é difícil. E quando elas falam isso apenas conversando, ótimo. Você ainda tem condição de tentar dialogar, de avançar um pouco. Muitas vezes não, é simplesmente a agressão. Se você escuta uma pessoa falar coisas que é tão chocante, que, sinceramente, a vontade que dá é justamente quem nunca, quando o nosso inominável está dando uma entrevista na televisão, quem nunca simplesmente colocou no mute, porque eu, às vezes, coloco. Aí eu até brinco aqui com meus filhos, eu digo, poxa, ele mobiliza tanta coisa ruim em mim que eu não quero mobilizar aquilo. Então, eu simplesmente prefiro calar e não escutar aquilo que ele está dizendo, para não mobilizar essa coisa ruim que me assemelha a ele. Então, é nesse sentido que eu coloco a dificuldade do diálogo. Porque quando a gente começa a se sentir naquela vontade de olhar para o cara e dizer, poxa vida, cala a boca, que é quando a gente coloca o mute, a gente está dizendo a ele, cala a boca. Então, ele está mobilizando em mim a minha incapacidade de escutar o outro. Né? De uma forma ou de outra é isso. E aí, essa questão, essa alteridade, gente, aqui é mais... Porque enquanto a gente está conversando com pessoas que têm condição de dialogar, ótimo. Mas eu coloquei aquilo muito no sentido de provocação mesmo, claro, ninguém tem receita de bolo, ninguém vai ter, o próprio professor deu uma risada e disse, isso daí é... Porque realmente é difícil, ninguém vai ter essa receita de bolo. Mas eu coloquei aquela questão, inclusive na minha carta eu também coloquei isso, no sentido disso, de tentar mobilizar a gente para pensar assim, tá, enquanto eu estou aqui e eu acho que ao vivo é até mais difícil dessas coisas surgirem. Mas como a gente está no momento que a gente usa muitas redes sociais, aí eu quis realmente
provocar nesse sentido, poxa vida, até que ponto a gente tem que tomar muito cuidado para não agir como essas pessoas agem. Então, foi mais nesse sentido, foi mais numa provocação no bom sentido, da gente refletir mesmo. Ok? Mas foi excelente, assim, essa ideia de carta como diálogo mesmo. E eu acho que isso é o que também nos inquieta muito, né? Essa questão justamente de como estabelecer o diálogo com aquele que é diferente, né? Com aquele misógino, com o homofóbico. Isso é muito difícil, né? Mas tem um autor que ele se inspirou, né, justamente também Paulo Freire, é o Marshall Rosenberg. E ele tem um livro chamado Comunicação Não Violenta. Então, como você, né, ouvir esse outro, né, e entender o porquê que ele está dizendo isso. Né? Então, quando a gente tem hoje, né, uma cultura do silenciamento, né, da homogeneidade, onde se anula as diferenças, e não simplesmente se anula, né, digamos assim, deixar na invisibilidade, não, se utiliza de instrumentos violentos para isso, né? Então a gente percebe que a gente precisa não entender, né, apenas, mas a gente também precisa levar esse outro a refletir, porque tudo agora é um processo de permissividade, né? Esse inominável que chegou a ele não chegou só. Existe uma rede, né, de pessoas que disseminam a cultura do ódio, e nós estamos aqui para falar, né, como nas palavras do professor, né, Luiz Passos, a gente ressaltar a amorosidade, né, que é tão caro em Paulo Freire que é necessário. Aí eu gostaria de ouvir outra pessoa também, que mesmo que não tenha feito a carta, mas que queira também colocar, né, assim, do que refletiu, do que leu das cartas, do que compreendeu da aula do professor Luiz Passos. Fique à vontade. Bom, eu queria falar um pouquinho. Andiara. Fica à vontade. Então, o que é que tudo isso tem ficado na minha cabeça, né? Eu disse que a minha referência foi Paulo Freire, também com a minha mãe, porque minha mãe é educadora. Aí eu costumo dizer que eu aprendi um pouco de Paulo Freire com ela, sem ela mencionar sobre Paulo Freire, né? Porque eu percebia na prática dela, né, o trabalho que ela desenvolvia e que eu só fui conhecer posteriormente. Então, eu percebi essa amorosidade, eu percebi esse reconhecimento do outro, né? A esperança no verbo esperançar, né? Desenvolver, de fato, uma consciência crítica, que a gente vem de uma comunidade muito pequenininha lá em Viçosa, mas que ela sempre se comprometeu, né, enquanto professora, a fazer com que esses meninos se reconhecessem mesmo, né? Se entendessem enquanto sujeitos das histórias deles. E isso eu fui aprendendo ao longo dos anos, né, pela prática dela, e fui conhecer Paulo Freire quando eu entrei na universidade, que aí eu comecei a entender um pouco o que ela fazia. Né? Na verdade, a minha intenção de ser professora vem dela, né? A partir do que eu via, porque eu também me reconheço naquele espaço de rural que eu vivia, a falta de tolerância com as pessoas, a falta do diálogo, que o Paulo Freire fala muito da importância do diálogo. Então, isso tudo perpassou pela minha vida em todo o tempo e as experiências que eu tive. E aí, colocando as questões que as meninas fizeram muito bem feito, né? Eu fico pensando hoje, na minha vida aqui, com os meus alunos, qual que é a minha contribuição para eles, esse ato de indignar-se, de se reconhecer, de compreender como que é que ele vive na comunidade dele, o que é preciso ser mudado, né? A tolerância com os colegas, a problematização. Então, assim, é uma coisa que para mim foi muito... esse encontro está sendo importante, né? Está sendo muito valioso, porque as pessoas estão se colocando com as experiências diversas, e isso faz a gente repensar o nosso processo, assim como a palestra do professor.
Eu não sou muito de falar, normalmente, assim, mas foi realmente tudo que eu ouvi, né, as cartas que eu li, foram muito significativas. Então, elas remetem um pouco o que eu tenho vivido. Né, quando eu estou com esses alunos do 4º ano, e a minha preocupação de tentar dialogar com eles, para eles compreenderem que a gente tem que construir juntos, igual a Aninha falou, né, numa outra perspectiva, mas de fato o trabalho de construir com o outro, né, dar significado ao que o outro está fazendo, né, e isso, para mim, tem sido um desafio. Acho que cada turma que eu pego é o que eu tento construir com eles. Não é uma coisa fácil, né, não, pelo menos para mim não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que eu preciso, que eu tento, na verdade, desenvolver ao longo da minha prática, nas coisas que eu faço no dia a dia, nos encontros, nessas possibilidades de encontros que eu acho maravilhosas, né, e que eu acho que dá sentido ao que a gente realmente gosta de fazer, que é, no nosso caso, atuar como professor, né, mais diretamente, mas que faz parte de uma construção que a gente tem que fazer coletiva, né, socialmente falando, tanto pelo âmbito educacional, pelo âmbito político que a gente está vivenciando, que é uma problematização que precisa ser feita, porque educar é um ato político, como já colocaram, né? Enfim, então, assim, fica aqui a minha satisfação de estar podendo estar participando do encontro, de fazer tanta coisa na minha mente borbulhar, e isso é muito importante, porque a gente aprende o tempo todo, e, né, como ele também coloca, né, com todas as pessoas, com os nossos alunos, e nessas discussões, né, porque eu acho que aí é que a gente encontra o caminho de verdade. É isso, gente. Interessante, Andiara é o teu nome? Isso. É isso? Quando você fala, né, assim, dessa questão de que você aprendeu com a sua mãe, né, quantas vezes nós também não estamos exercendo isso sobre outras pessoas, né, como as nossas práticas, né? A minha estava contando a experiência, né, do aluno que, né, era estagiário e depois, posteriormente, né, ele já exerce a docência, mas já no nível superior. E eu tenho certeza que pessoas que, de fato, vivenciaram a experiência, né, da praxiperiana, da gente pensar, do agir, do refletir, o agir, não consegue, né, agir de modo autoritário, né, de modo que vá anular o diálogo. Pelo contrário, são práticas que a gente vai disseminando, né, em todos os espaços que nós vivenciamos. E eu tinha uma grande resistência em Paulo Freire, porque eu sempre, né, cheguei na universidade e eu sempre dizia assim, mas esses teóricos, eles falam que não vivenciaram. Né? Eles falam, eles ficam lá nas ideias, né, lá nos seus apartamentos, em seus ar-condicionados, ficam só produzindo, mas não vivenciam a experiência, né, de ter uma vida, do que é um sofrimento, de saber o que é, saber o que é violência, saber o que é fome. E aí eu lembro que aí eu vi um livro, né, do Paulo Freire, que ele disse assim, eu aprendi que a fome, aprendi a fome, a palavra fome não no dicionário, mas aprendeu na prática, vivenciando. E aí, por isso que ele tem uma outra relação com o processo pedagógico, porque ele vivenciou uma experiência de negação, né, de ter uma necessidade básica negada, que era a questão da alimentação. E a partir disso, ele vai construindo, a partir dessa experiência negativa, ele vai construindo uma outra relação com o mundo, e que não era simplesmente, né, assim, de ver, de perceber que esse mundo era daquele jeito, mas que existiam processos, né, de injustiça, de desigualdade que estavam ratificando aquilo. E aí tinha um professor que ele se dizia freiriano, e através da sua prática, né, através da sua vivência, isso foi nos influenciando também a querermos, né, saber mais, aprofundar. E aquela ideia que eu tinha, né, daquele teórico que era só, né, no seu gabinete, que ficava falando, construindo teorias, né, foi se desconstruindo quando a gente vai conhecendo, né, mais sobre Paulo Freire. E quando a gente vai ler Pedagogia da Oprimida, sofri muito para entender, né, eu tive que ler, reler,
Mas assim, quando você entende de fato o que ele quis dizer com aquilo, que a educação não precisa ser bancária, a educação ela precisa ser isso aqui, dialógica, onde todos têm o espaço de falar, né? Então, essas influências, elas vão se perpassando. E isso é maravilhoso. Eu acredito que, como a sua mãe exerceu, Andiara, a influência sobre você, você também tem exercido influência sobre os seus alunos e sobre outras pessoas que nos circundam, mesmo que muitas vezes não tenha dimensão e as pessoas tenham a dimensão disso. Né? Gostaria de ouvir outra pessoa, quem se habilita agora. Ana. Alessandra, posso falar? Pode sim, Ana. Ana Clara. Eu vou tirar a câmera só para não ficar muito pesado o vídeo, junto com o áudio. Mas eu fiquei pensando agora no que você falou, porque quando eu entrei na universidade, né, eu estudei na estadual aqui do Rio, eu tive esse mesmo impacto quando nos foi chamado para a gente ler Paulo Freire, porque eu acho que eu não me impactei diretamente com os escritos dele, né? Eu também pensava isso, ouvia isso de muitas colegas que já estavam na profissão, falando, nossa, mas esses autores, esse mesmo discurso que você colocou, esses autores não vivenciaram, e eu não conseguia entrar naqueles escritos da forma como eles nos foram colocados, né, por Paulo Freire. E aí eu trago um pouco da minha experiência de vida para, também como todos estão trazendo aqui, que não é muita, né, mas estou com 25 anos, mas é muito importante para mim, que foi a vivência do meu avô e da minha avó. Eles tinham uma escola aqui em Petrópolis, né? E meu avô já desencarnou, enfim, mas essa escola, ela impactou muito a cidade. E eu queria entender, porque o exemplo deles me impactou também, e eu queria entender o que a vida deles, o exemplo de vida como educadores, impactava também a outras pessoas, né? Porque muitas pessoas aqui têm essa lembrança dele, né, como professor, como educador, não somente como um diretor, administrador, enfim. E foram eles, né, depois a minha mãe, também meu pai trabalhando na educação, mas principalmente eles que me inspiraram a estar na área que eu estou hoje, né, na pedagogia. E ele também me deu um livro antes de eu entrar na faculdade, que foi o Pedagogia da Tolerância. Ele tinha ganhado e depois ele me deu esse livro. Eu também não consegui compreender, mas quando eu passei no concurso para lecionar na Maré, e eu tive contato com os meus alunos, com as suas vivências, com as suas histórias de vida, dali eu comecei a reler Paulo Freire para entender a minha prática, né, a praxis, né, a minha conduta. E nesse momento, eu simplesmente me apaixonei. Eu acho que não era ainda o meu momento de me impactar com aquelas leituras. E isso aconteceu quando eu entrei na prática, quando chegou a minha vez. E isso me emociona muito, porque dali, quando eu estava com os meus alunos, com os educandos, né, quando eu me via naquele espaço como uma educadora, é que eu consegui compreender realmente a atuação dos meus avós, né, no campo da educação. E eu queria, acho que agora eu vou conseguir abrir o vídeo aqui, porque a internet melhorou. Eu queria dizer para vocês que quando eu li as cartas, eu fiquei muito emocionada com a sensibilidade que todas colocaram, né, as que dispuseram das cartas. E eu queria fazer uma autocrítica à minha carta, porque eu acho que eu fui muito racional, acho que eu estou entrando agora no mestrado em educação, então eu escrevi uma carta muito acadêmica, né, vamos dizer assim, que o acadêmico ainda tem muito essa conotação ruim, né, a gente precisa transformar esse espaço. E eu fiquei muito emocionada com as cartas, e eu falei, nossa, o professor, quando ele falou, acho que todas colocaram isso aqui, ele passou principalmente a sensibilidade dele, e a sensibilidade nada mais é do que a nossa singularidade. E eu quero me propor a cada vez mais colocar isso, ainda mais eu que trabalho com a área da música, enfim. É muito importante que a gente coloque a nós mesmos nos nossos escritos, que a gente se disponha a ser sensível. E eu acho que é isso que os grandes educadores nos mostraram, né, como exemplo maior,
Porque quando a gente lembra de pessoas ao longo dos tempos, a gente lembra sempre dessas pessoas, desses educadores, Paulo Freire, entre outros, mas eles sempre trazem a sensibilidade, a amorosidade na prática, né? Então, acima de tudo, não são simplesmente palavras jogadas, porque elas passam, elas se tornam temporais, né? Mas o atemporal é aquilo que é sensível, que traz realmente esse amor pelo outro, né? Então, foi o que eu fiquei pensando, assim, diante das cartas e que eu quero me propor a mudar. E finalizando a minha fala, assim, que eu já falei muito, também acho que eu tô mais emocionada também, não coloquei isso, mas é importante, eu tô grávida, né? Eu já tô caminhando para o 6º mês de gravidez do Joaquim, e é importante porque isso é o que eu sou agora também, né? Mas eu fiquei pensando nessa questão do diálogo, e acho que nesse ponto eu aprendi muito com meu pai, assim, também envolvido na política, enfim. Ao longo do tempo, eu observo muito o meu pai também, que sofreu com outras questões de relação pessoal. Ele amadureceu muito, assim, essa é uma visão como filha observando, né? Na questão do diálogo, porque isso ele aprendeu com meu avô. Meu avô sempre teve muito entusiasmo, muita firmeza na fala dele, nos princípios, nos propósitos. Mas ao longo da vida, eles foram priorizando mais o ouvir do que o falar. Isso é uma coisa que eu tenho percebido e tenho tentado trazer para mim. Porque às vezes a gente se torna detentor de uma verdade que ela realmente pode ser algo de bom, né? Algo de bom para o mundo. Mas se a gente não escuta aquele que se fecha, né? Que se envolve num invólucro, uma pedra, a gente não consegue encontrar o porquê dele estar ali. E a gente precisa ter mais esse ato de ouvir, de escutar, para a gente entender o porquê dele ter chegado até ali. E porque não existe um mal eterno, né? O mal, ele sempre passa, mas o bem, ele perpetua. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, olhando os outros, né? E tentando encontrar a minha prática. É isso. Falei muito. Não falou muito, e assim, acho que a tua carta, ela foi muito, assim, interessante, porque eu acho que ela sistematizou, né, assim, a proposta do círculo, né, em relação aos temas geradores, foi algo diferente, entendeu? E foi algo importante, porque o que a gente quer justamente é ressaltar as diferenças. Imagina só, todo mundo vai fazer poema naquela, né, obedecendo as mesmas métricas. Então, a gente não vai perder, né, com essa questão da diversidade. Então, acho que isso é a nossa riqueza, né, a gente ser diferente. Quem poderia, a Ana Fátima, ela não se apresentou. Eu acho que foi você também que mandou um poema, não foi, Ana? Eu queria compartilhar. Ai, meu filho aqui. Tudo bem, gente? Eu mandei um poema. Eu participo de um café com Paulo Freire aqui de Varginha, do núcleo aqui de Varginha. E assim, eu falo, é muito bom a gente estar entre a gente, né? Porque a gente fica ouvindo e as angústias são todas, elas permeiam a gente do mesmo jeito, quase, não do mesmo jeito, mas a gente sente angústia. E quando a gente ouve as pessoas, né, falando, e às vezes eu estava ouvindo aí, falando sobre o caso lá de a Aninha, que estava comentando, né, sobre o caso da cidade dela, e aí falou do golpe na Dilma e da prefeita, e aí, assim, a gente fica vendo aqui no sul de Minas tem vários casos desse tipo também. Então, assim, mas eu estou muito feliz de estar participando. Eu achei, assim, eu esperava que fosse bom, mas está sendo melhor do que eu pensava. Eu acho que esse núcleo esse grupinho mais reduzido, a gente fica
a gente trabalha melhor, né? Trabalha com essas questões todas melhor. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu sou daqui de Varginha, do sul de Minas. E foi você que mandou aquele poema tão, tão lindo, né? Eu fiquei encantada. Das quadrinhas? Sim. Se quiser pôr ele, eu leio. Eu gostaria. Seria interessante se alguém que pudesse compartilhar novamente. Tá. E eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevo desde meus 7 anos de idade. Aqui em Varginha tem a Rádio Vanguarda, e é a 103.1 FM, né? E assim, a minha mãe com meu pai sempre foram muito próximos do pessoal, do casal que era dono da rádio e tudo, eram padrinhos de casamento do meu pai com a minha mãe, então sempre tinha aquela questão, e meu pai é escritor. E a minha mãe é professora e meu pai é escritor. Minha mãe é professora de história, da época de estudos sociais, né? E meu pai é advogado e escritor. E aí eu achava bonito ler as coisas que meu pai escrevia, né? Meu pai sempre em data comemorativa fazia alguma homenagem, escrevia e às vezes publicava no jornal impresso, né? No diário. E eu achava aquilo muito bonito. Eu falava assim, eu também quero. E aí, eu sei que eu tinha 7 anos, era aniversário da Rádio Vanguarda, e meu pai escreveu um poema para a Rádio Vanguarda, falando das coisas lá, do pessoal que trabalhava lá. E aí, eu peguei e escrevi também um poema para homenagear a Rádio Vanguarda. Foi meu primeiro poema. Aí, depois disso, eu escrevi muito, assim, muito, muito, muito. Escrevi, e eu gostava muito de escrever redação. A minha mãe tem até hoje meu primeiro caderninho de redação, da primeira série. E aí ela fala, nossa, ela conta com o maior orgulho que tem uma redação lá, que eu invento uma conversa da pedra com o vento, e aí eu vou descrevendo o que a pedra tá falando com o vento, e não sei o quê. Aí, assim, eu sempre gostei muito de escrever. E só que fazia tempo que eu não escrevia poema, assim. Eu tenho escrito muito memorial, trabalhando com um projeto de agricultura urbana, e aí a gente está fazendo um memorial das lembranças nossas de infância, das punks, das hortas, né? E aí eu tenho escrito muito, assim, em prosa, mas em verso fazia tempo que eu não escrevia. Eu escrevi num curso de nivelamento que nós fizemos, um fotopoema. Aí eu tirei uma foto, eu sou ciclista, eu tirei uma foto lá da minha bicicleta com a bicicleta do meu marido e escrevi. Mas aí eu falei, nossa, eu tô voltando aos meus versinhos, às minhas quadrinhas. E aí vamos brincar de quadrinhas freirianas? Aprender, ensinar, pertencer, esperançar. Sentir, amar, sorrir, chorar. Indignar-se, denunciar, declarar-se, anunciar, semear, nutrir, cuidar, colher, construir, viver. Abraços e beijinhos virtuais, dona Fátima. Maravilha! E lendo, né, as cartas de vocês, né, assim, as produções, eu fiquei pensando, né, algo que o professor Luiz Passes, ele comentou. O quanto a palavra, ela é importante. A palavra escrita e a palavra falada. E justamente é um instrumento de dominação negar a palavra ao outro, negar a escrita, né? Por isso o não ensinar, né? O letrar, o alfabetizar, porque é uma forma, né, de você dizer ao outro que ele não pode falar, que ele não foi instruído para. O silenciamento, né, do outro falar nos espaços públicos. Então, o período que eu estudei, né, a década de 60, então até aquele período,
pessoa que não era alfabetizada, ela não poderia votar. Então, além de não poder exercer toda a cidadania na reivindicação dos seus direitos, era também negado o direito político de escolher, né, o candidato que iria governar. Então, e aí agora eu estou, né, no doutorado, e aí a gente precisa escrever, a gente precisa ler e escrever. E eu fiquei pensando em quantos processos, né, da vida que indiretamente foram violências simbólicas para me silenciar, e hoje, quantas vezes eu entrava na hora de escrever, porque eu digo, eu não sei, né, eu não fui ensinada para. E quanto isso, né, eu fico pensando, eu já li várias coisas, né, tenho um acesso a determinados livros, e eu sinto isso, e eu fico imaginando quantas pessoas, né, que não se reconhecem enquanto ser mais, justamente por essa negação da palavra, né, por tirarem, tolherem essas pessoas, né, por esse direito de exercerem a palavra escrita e a palavra falada. Né, eu acho que quando você, Ana Fátima, né, coloca isso, que tem essa facilidade, né, que bom, e é que a educação ela precisa estimular isso. Né, e esse espaço, justamente, também para isso, para a gente começar a reelaborar as nossas ideias e colocar a nossa palavra, não a palavra do outro. Né, eu acho que era importante também quando ele falou sobre isso, a sua palavra. Então, Ana Clara, quando você coloca o seu texto, foi a sua palavra, né, que é diferente da palavra da Ângela, que é diferente da palavra da Ana Fátima, da Aninha, todo mundo tem uma palavra diferente, que precisa ser ouvida. Né? Porque processos de silenciamento fazem com que a gente vivencie um contexto, né, sociopolítico, como estamos vivenciando hoje, né? Do que só uma palavra tenta prevalecer. Né? Mas a gente está aqui para desconstruir isso. Quem deseja falar, pronto, Aroma, pode falar. Posso apresentar também a tua carta, que eu achei linda. Ah, por favor. Inclusive porque eu vou me colocar agora justamente porque o que você falou reflete muito o que eu tinha pensado para elaborar essa carta. Porque justamente essa passagem que ele fala, essas são palavras dele, é que a palavra nos entregue. É a palavra do professor Luiz. Ele fala, na verdade, a frase inteira é que a palavra nos entregue, e aí a próxima frase seria: não somos obras completáveis, mas obras abertas. E tudo isso me fez pensar em coisas semelhantes ao que você estava falando agora, tanto os processos de silenciamento múltiplos que a gente vem vivendo, não digo nem assim, somente durante as nossas próprias vidas, mas as vidas de nossos ancestrais, e que a gente precisa, inclusive, observar que esse processo é centenário em nossas vidas, na vida do Brasil e da América Latina, enquanto pessoas que vivemos aqui. E aí, tudo isso também que se relaciona, porque aí eu fiz as setinhas e tal, por exemplo, que a palavra também tem a ver com biografasse, que ele disse que estava incorporado no texto sobre a pedagogia da esperança, e reescrever-se, que estava incorporado no texto da pedagogia do oprimido. E ambas levam a essa libertação pela palavra. Tipo, a gente, como vocês estavam dizendo, que Ana ela até falou, na verdade, mais de uma, já vocês falaram sobre a vida de vocês e como isso afetou nesse desenvolvimento de hoje. Também ela colocou que a vida de outras pessoas também, que são as pedagogas que trabalhavam com ela, vieram a também influenciar nesse processo de descobrimento do que a gente entende hoje sobre educação e do que a gente entende e do que a gente quer construir também, porque muitas de vocês falaram também da praxis, né, que é muito importante. E eu acho que a palavra
une a praxe e a teoria, une a praxe e a experiência não verbal, a experiência que se torna verbal no momento que a gente divide com outra pessoa. Do momento em que eu falo e professo e coloco em orações isso para vocês podem partilhar junto comigo, ouvir. Então, tudo isso ainda mais para mim, que fiz letras e literatura, é muito, muito peculiar para mim, muito forte, assim, para mim. Então, esses momentos que ele dividiu na palestra dele foram bem importantes para entender todas essas outras questões que aí eu fui colocando abaixo também, como essa questão que vocês também já lembraram, que somos diversas e singulares ao mesmo tempo. Enfim, na verdade, eu me contemplo muito com a fala de vocês, mas era só isso, era só, tipo, colocar que eu pensei bastante sobre essa questão. Por exemplo, tipo, quando também diz que a palavra nos entregue, é justamente isso, que a gente se disponha a estar junto ao outro e à outra com as palavras, se entregar enquanto pessoa, mas se entregar enquanto trabalhadora também, assim, se entregar de estarei aqui disposta a fazer junto com você, tudo mais. Enfim, eu achei realmente muito poética o modo amoroso, né, como vocês estão usando essa palavra. É porque, para mim, essa palavra é um pouco nova, mas bastante interessante também. Então, bastante amorosa essa fala do professor, porque às vezes ele falava uma coisa, porque eu assisti mais de uma vez, né, para poder até construir, né, essa carta, então eu ficava pausando e aí escrevia um monte de coisas, porque as palavras dele remetiam a muitas outras coisas realmente poéticas, né, afinal de contas, que uma leva a outra, que leva a outra, e estamos aqui conversando. Bem, é isso. Mas foi muito interessante. E até a forma, né, que foi diferente, né? Adriana, você gostaria de se colocar, embora, né, você não tenha tido acesso às leituras, mas aí você também pode colocar suas impressões. Boa tarde, irmão. Sim, eu não tive a oportunidade de enviar a carta e acabei não recebendo também. Fiquei aqui me imaginando, lendo as cartas e ao mesmo tempo vendo pela primeira vez, mas revisitando a fala do professor, né? Paulo Freire, para mim, é presente na minha vida. Primeiro porque eu tenho uma irmã que é pedagoga freiriana. Assim, muito... Eu desconheço uma pessoa que saiba tanto de Paulo Freire, assim. Não conheço outra pessoa que saiba tanto quanto ela. Agora eu estou tendo a oportunidade de de conhecer outras pessoas, né? E o que me chamou sempre muita atenção foi que eu, apesar de ter uma formação de arquiteta, eu trabalho com educação, né? Primeiro porque eu não só dou aula, né, para a universidade, mas eu sempre trabalhei com projetos participativos, né, na lógica da própria arquitetura. Minha graduação, eu fiz um projeto participativo para uma comunidade na Vila Novo Ouro Preto, em Belo Horizonte, onde eu fiz, durante 6 meses, a atuação junto à comunidade, fazendo o projeto da casa dessas famílias. Elas projetando e eu só sendo a arquiteta, transcrevendo esse projeto. E o que para mim foi mais forte, e sempre eu aprendi com ela também, que quando a gente estuda Paulo Freire, a gente precisa entender a circularidade das coisas. E aí vem o círculo de cultura, né? Para a gente conversar e trazer como isso é presente, né? Na fala, na vida, na ação das pessoas que falam e vivem Paulo Freire.
E a frase que mais me toca e que sempre eu aprendi muito e sempre tenho aprendido e ensinado através dela é a frase que fala: a cabeça pensa onde os pés pisam. E o tempo todo que eu estou estudando Freire, lendo, eu fico remetendo a essa frase para compreender a significância e insignificância ao mesmo tempo de tudo, né? Que ao mesmo tempo que as coisas têm um significado, igual a gente falou muito aqui agora, de como se comportar diante de falas fascistas, como ser mais amorosos, né? Como isso tem um significado e como, ao mesmo tempo, a gente tem que ressignificar e tirar o significado das coisas quando a gente está conversando com essas pessoas e trazendo para a gente aquele aparente não conhecimento, né? Porque a gente trata como se a gente estivesse do lado certo ou conhecendo uma realidade e eles parecem que estão cegos, né? A impressão que a gente vive é isso. Então, uma circularidade muito grande, muito presente, e isso, para mim, na minha vida, quando eu atuo em projeto, mesmo quando não foi eu que redigi o projeto, ou quando eu tenho que entrar em comunidade, fazer oficinas e tudo, eu tento praticar essa questão do ser em construção, né? De estar ali para ouvir, e aí a fala da Aninha me trouxe muito isso, essa presença desses momentos que eu vivencio, né? Além das outras companheiras também, que todas as falas, da Ana com o Joaquim, né? Eu tenho a minha Alice agora também, a Alice está com 2 anos, depois de 40 anos eu resolvi ter uma Alice, e eu acho que foi isso, acho que mais me tocou nessa fala amorosa, como todos falaram, essa presença da circularidade mesmo. E poder participar do Círculo de Cultura. E mesmo não escrevendo, eu quis participar, porque eu imagino que possa ter gente que fosse, eu nem escrevi, não vou participar. Não tem... Porque essa prática faz com que a gente se permita, né? Permita vivenciar, porque é através da vivência que a gente aprende com Paulo Freire, que a gente se reinventa, vê que a gente está num lugar de presença que a gente deseja também. Então, acho que é um pouco isso. Uma fala parece um pouco desconexa, mas, assim, para mim tem muito significado no sentido de que a gente, nessa prática desse círculo de cultura, a gente vai construir e desconstruir muitas coisas. Adriana, eu achei impressionante algo que você falou logo no início da tua fala, ao dizer que você tenta, né, fazer os projetos e as pessoas, assim, você constrói com as pessoas. E pelo que deu a entender, não sei se foi bem assim, mas assim, seriam em comunidades, né, assim, populares, esses seus projetos. Né? Isso você fala aqui que faz o com. E esse fazer o com é extremamente freiriano. Né? E aí é interessante a gente pensar que isso não é só um espaço pedagógico, mas isso tem que existir na saúde, né? Isso tem que existir na arquitetura, isso tem que existir na engenharia, isso precisa ser irradiado, né, em todos os espaços. E essa ideia de fazer o com, isso dá um sentido de pertencimento, né, de que eles, olha, isso aqui foi a minha ideia, né, isso aqui foi eu que criei. Isso é a produção da cultura, é justamente o que ele fala, né, em suas obras, de que é o homem estar no mundo quando ele pensa, quando ele reflete, né, e quando ele constrói, né, e aí produz a cultura.
Isso é muito, muito interessante, essa perspectiva de você levar para outros espaços que não sejam só a educação. Porque, infelizmente, na educação, Paulo Freire é rechaçado, muitas vezes. Vocês viram, até mesmo no ano passado, né, que vem desde de 2015, o ano passado, o ministro da Educação vai caçar, vai ter o interesse de extinguir Paulo Freire no Ministério da Educação, como se ele estivesse lá, presente, né? Porque eu acho que se ele estivesse presente, a gente teria um outro cenário educacional. Mas é o temor de que essas ideias, né, se proliferem, né, e irradiem até o ponto de que desestabilizem essas estruturas de poder. E é engraçado você falando agora, eu nunca trabalhei para gente rica. Eu nunca trabalhei, eu sempre trabalhei para a comunidade, para pobre. Esses dias uma cunhada minha, cunhada do meu estava falando, mas você não faz projeto, você não constrói casa, porque isso é atribuição de arquiteto. Eu faço, quando faço bem feito. Na universidade eu ganhei menção honrosa, mas isso não me agrada, não é uma coisa do meu coração. Eu gosto de trabalhar para o povo, eu gosto de trabalhar para o excluído, sempre foi assim. Eu tenho 25 anos de atuação e eu nunca trabalhei para uma pessoa assim, deputado, nunca estive a serviço do colonizador, como disse. Ontem eu participei de uma live e um indígena do Pará estava escutando eu falar sobre uma tecnologia social. E ele falou assim, o problema é que a gente se forma e vai trabalhar para o colonizador, né? Eu falei assim, não, isso eu não tenho no meu currículo. Que maravilha a gente perceber isso, né? Quem é que ainda não falou? Acho que é a André que entrou depois, né? Cadê? Oi, gente, boa tarde. Boa Vocês tarde. estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu cheguei mais tarde, né? Eu sou toda enrolada aqui com as coisas da pós-graduação e tudo mais, e não consegui enviar minha carta, infelizmente, e também não consegui ouvir as cartas de vocês, eu sinto muito. Mas, assim, apesar disso, né, eu trabalho no cursinho, sou educadora popular, né, no cursinho popular Paulo Freire, e aprendi bastante do início do ano para cá, né? Eu trabalhei nesse projeto no ano passado, e nesse ano, né, a gente mudou um pouquinho a organização, né? Então ele caiu bem no meu colo. Então, assim, lá no início a gente teve só uma reunião presencial, o resto foi tudo online. E assim, a gente trabalhou com toda essa dificuldade, né, dessa questão de como fazer educação popular, né, em tempos de pandemia, como trabalhar, como tentar ajudar com que os alunos, né, alcancem um ensino público gratuito, né, de qualidade nas universidades, sem tecnologia, né, de acesso, sem toda essa questão, né, estrutural que é necessária, né, para que seria o mínimo, né? No entanto, o que a gente viu, e a gente apresentou um trabalho na universidade, né, recentemente, sobre um pouquinho dos resultados que a gente teve até agora, foi, assim, a baixa participação, né, das poucas atividades que a gente conseguiu propor, a baixa tanto dos alunos quanto da equipe, né, da nossa equipe, que é formada por alunos da universidade, né, um projeto de extensão da universidade, e a nossa preocupação, né, assim, enorme de toda a desigualdade, né, que está aumentando, né, cada vez mais, e essa questão mesmo, né, eu também sou bastante freiriana, faço disciplina também de educação popular, né, assim, agora também na pós, eu tô com um aprendizado muito grande, um livro mais recente que eu li foi o Movimento Negro Educador, né, da Nilma Lino, da UFMG, né, então eu acho que a gente tem muito que aprender com essa pedagogia, ela fala da pedagogia da diversidade, né, então a gente tem que aprender bastante, sabe, dentro das diferenças, né, a respeitar as diferenças e trazer, né, à tona essas diferenças e o quanto elas são lindas, né, valorizar,
né, as diferenças e não querer homogeneizar, né, cada vez mais, que é o que a gente vê, né, o desgoverno, né, tantas vezes tratando todas essas situações, né, quando envolve os oprimidos, e assim, tô no aprendizado, né, fazendo o curso assim, né, ai, meu Deus, eu não posso perder esse curso maravilhoso, a gente fica querendo, né, agarrar o mundo com as mãos, né, falou Paulo Freire, eu já fico assim, ai, não posso perder, não posso perder. Então, assim, tá sendo, apesar né, de toda a tristeza que a pandemia me trouxe, já perdi tio, né, então, assim, já aconteceram muitas coisas ruins, né, eu sou professora, estava num grupo de professores, né, que a gente tinha um grupo e uma professora lá xingando horrores, falando que não existe pandemia, coisa nenhuma, e a gente fica tão chocado, né, quando a gente vê uma fala dessa de um colega de profissão, né, então, assim, muitas coisas acontecendo, e eu sinto que é uma luta constante, né, como a colega falou, eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais, né, então eventos como esse não podem parar, né, eu tenho essa questão da pedagogia da diversidade, e eu acho que tem, né, essa questão também de uma pedagogia dentro dos movimentos sociais, né, que eu acho que a gente tem que aprender muito e se fortalecer e seguir na luta, gente, porque, né, eu acho que a gente não pode cansar, né, aquela história, né, ninguém solta a mão de ninguém e vamos embora. É isso, eu queria super agradecer vocês, né, por terem me recebido aqui, apesar do atraso, né, e tudo mais, e dizer que eu fico muito feliz e muito contente que a gente tenha pessoas, né, como a Alessandra, que se dispôs aí a nos ajudar, né, então, assim, é isso, né, que a gente consiga seguir adiante. Muito obrigada, viu? Alguém ficou sem falar? Eu não sei. Todo mundo falou, não foi? Acho que deu para contemplar. A Andiara falou, não foi? Não estou nem lembrada, acho que ela falou. E aí eu acho que... Ah, certo. Uma palavra que eu acho que ficou assim, muito presente, tanto na fala, né, do professor Luiz Passos, quanto nas cartas, quanto nas apresentações, né, que as exposições que nós fizemos, foi justamente a palavra diferença. Né? E eu lendo agora, né, acho que a Ana Clara, né, colocou, quando ele fala de diferentes humanidades, do perigo da homogeneização. E a gente precisa entender o porquê que se busca tanto essa homogeneização. Né? Porque se busca tanto, né, a construção, né, e aí já que estamos entre mulheres, né, a construção de um perfil de mulher, né, a construção de um perfil de educador, de arquiteto, né, de assistente social, porque se criam esses estereótipos, né, a gente precisa entender. Né? Isso é um processo de colonização, processo né? Sim, a gente vai ter... Você me coloca o teu e-mail, porque aí eu criei um grupo no Gmail, aí tudo que todo mundo mandar, aí eu já coloco para lá. Já inseri você também, viu, Adriana? Aí eu vou encaminhar as cartas. E aí esse processo da negação, né, e do silenciamento das diferenças, que, como eu já falei, acontece muitas vezes de modo muito violento fisicamente e violento simbolicamente. Né? Eu estava outro dia refletindo quando se fala, né? Muitas frases, muitas situações que eu já vi assim, procure seu lugar. Né? E aí uma fala muito autoritária, procure o seu lugar. E aí, geralmente, a pessoa que fala isso acredita se está numa posição de autoridade e dizer ao outro, né, que ele precisa procurar. E muitas vezes, qual é o lugar desse outro? Né? Então, é um lugar de negação de dignidade, negação de humanidade, que vai empurrando as pessoas, né, para
para ambientes onde prevalece a desigualdade, onde prevalece a violência, onde a negação dos direitos, né, dos direitos humanos, dos direitos à dignidade. E aí, quando eu vi, né, assim, a Ana Clara falando, olha, eu trabalho lá no Complexo da Maré, e eu trabalho numa área periférica aqui em Recife, e a gente tem um imaginário, né, que, digamos assim, é impossível se trabalhar no Complexo da Maré, porque o que nos apresenta, a mídia nos apresenta, que a gente vê aqui, é que esse espaço é um espaço de tamanha negação de que ali, olha, não pode ninguém falar, entendeu? Então, são esses imaginários que aí visam justamente conceder o acesso a direitos e privilégios aos iguais, né, aos pares. E a gente precisa entender que os estereótipos justamente são criados, né? E quando se separa, se nega. Por isso que a gente diz assim, o marginal. Por que se tem essa ideia do marginal? Porque o que está à margem do direito do acesso, né? Do direito a exercer o seu direito de fala, né? De até mesmo reivindicar esses direitos. Então, por isso que se utiliza muito da linguagem para isso. E esse espaço, né, eu fiquei inicialmente triste, porque eu estava falando assim, tinha 20 pessoas no grupo, inicialmente tinham 9, e agora assim, a gente está com um número reduzido. Mas o quanto isso foi bom, né? Porque eu acho que a gente teve espaço para a gente falar, né? E a gente não teve aquele controle do tempo, né? De estar... Porque o tempo também ele nos tolhe muito, né? A gente... você tem 2 minutos para falar, e aí a gente não consegue, muitas vezes a gente tem uma angústia, a gente tem uma alegria que a gente não consegue conter em 2 minutos. Como é que eu vou, né, sintetizar essa questão em 2 minutos? E aí acho que todo mundo teve assim, essa oportunidade, né, de falar, de se expressar, e particularmente para mim, né, isso foi um momento muito rico, essa tarde de conhecer pessoas, né? Sim, o espaço da fala é um espaço para o afeto, de fato, né? Isso é muito importante, a gente exercer o espaço da fala, mas também o espaço da escuta, né? Que isso é muito importante, né? A escuta. Acho que vocês todos conhecem aquele texto do Rubem Alves, né? Da escutatória, né? Que a gente tem os cursos de oratória, mas a gente precisa aprender, né, a escutatória e escutar o outro, até mesmo os fascistas, né? Esse ano eu tive uma experiência, gente, que, assim, de 2018, a gente sabe que o que já vinha polarizou ainda mais, né? Então, assim, amizades, né, foram perdidas, os grupos, né, foram silenciados, né? Então, assim, foram momentos de muita angústia. E aí, quando eu fui, né, de fato, a partir de uma inquietação, eu fui estudar, né, fui fazer um curso em relação aos direitos humanos, então eu também me permiti não sentar à mesa, né, assim, mas, assim, tentar entender um pouco, né, pessoas assim. E esse ano eu tive uma experiência na qual eu precisei fazer uma viagem, porque uma tia no estado de São Paulo estava acometida com câncer, e ela mora só, então eu precisei nas minhas férias ir para dar uma ajuda. E lá tem muitos parentes, né? E parece que São Paulo é um reduto, né? Assim, onde tem muitas pessoas conservadoras, né? E tem uma pessoa, assim, parente, que é muito minion, né? Então, assim, aquela pessoa que não para ouvir, né? Então, assim, é muito intransigente, sabe? Que quando vai falar a palavra política, ele já vai logo agredindo o PT, porque o PT, que não sei o quê. Então, e aí eu já tinha uma versão, né? Mas aí, pelas boas práticas, né, a gente vai visitá-la, e eu vi que por que aquela pessoa, né, ela tem uma prática daquele jeito? Porque convive
num ambiente onde tem muitos iguais, né? Onde tem essa prevalência dos discursos. E aí, quando eu tinha um momento de exercer a minha palavra, eu falava, né? Então, quanto isso também foi bom, né? Dele também poder ouvir. E eu contar a minha experiência, né? De que muitas vezes ele tinha um imaginário de que, né, houve uma desvio, né? Só falava assim, desse discurso das fake news, né? E entendeu? Eu comecei a entender o porquê. Porque é uma pessoa que fica ali só nas redes sociais, né? Naqueles mesmos grupos pequenos, né? De amizades, não se permite a conviver com a diversidade. Então, é difícil, mas eu disse, vamos começar a desconstruir. E hoje a gente consegue estabelecer um outro diálogo, né? Mas porque também foi um processo, era um caso sério. Principalmente porque ele era um empresário e ele no período, né, assim, houve a quebra da empresa, faliu a empresa, então acho que houve ainda mais um sentimento, né, de revolta. E aí a gente pensar, né, o quanto isso é importante a gente também escutar o outro, porque até aquele sentimento de aversão que eu tinha foi se desconstruindo, né? E a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu dialogar, que eu, em 2018, eu não conseguia. Mas são processos que a gente vai... Ai, que maravilha! Não sabia, dia 27. Inclusive, a gente está falando em cartas pedagógicas, ele vai lançar, assim, ele já escreveu o prefácio, né, de uma professora da Universidade Federal do Mato Grosso. Ela vai publicar todas as cartas que ela escreveu para o Lula. E ela conseguiu que o Lula fizesse o prefácio, né, do livro. Eu não lembro o nome da professora, mas depois eu compartilho, assim, né, quando houver o lançamento. E aí, já que a gente está falando em carta, né, ela disse que resolveu publicar, acho que 60 ou 66 cartas que ela escreveu para ele no período que ele esteve, desses 15, 80 dias. E ele disse que vai responder a carta dela, simbolizando as milhares de cartas que ele recebeu. E o quanto é importante esse processo da gente escrever, né? Porque eu acredito que das nossas reflexões a gente vai tirar, assim, construções maravilhosas. Alguém tem algo mais a falar, se pronunciar? Desculpa, eu falei muito. A gente ter chegado no... Se alguém quiser também compartilhar algo, né, nesses momentos finais. Eu queria fazer uma sugestão. Eu sugeri aqui um livro, não sei se dá para ver, peraí, deixa eu ver, deixa eu desligar. Eu achei esse livro muito bonito. Chama O Direito à Ternura. Eu pensei nele porque a Ana Clara está tão emotiva, né? E eu fiquei, assim, em estado de graça quando eu fiquei grávida dos meus 2 filhos, que já são homens, todos barbados, né? Mas eu lembro muito bem disso e me emociono. Então, esse livro, Direito à Ternura, é muito bonito, sabe? E o Luiz Carlos Restrepo é um latino, né? Eu acho importante a gente ler os pensadores latinos americanos, né? Ele ajuda a gente a refletir sobre como a gente está sendo na escola. O Paulo Freire ajuda a gente a pensar muito nisso, né? Eu li um livro dele chamado Cartas a Cristina, né, que ele escreve, e aí ele vai contando de forma tão amorosa o modo como ele vive, né? Esse livro também me inspirou muito, Cartas a Cristina, A Sombra desta Mangueira, também, que ele vai fazendo um relatório da vida dele, né? E é um diálogo com a gente, né? Mas aí, sobre a questão da palavra, eu queria lembrar de um texto que eu acho fundamental para nós da educação popular, que está no livro do Brandão, um livro antigo já, chamado Educação Popular. Ele está numa coleção da editora brasiliense, chamado Encanto Radical. Eu não sei se eu tiver em PDF, eu mando para vocês. Mas esse livro, o Brandão vai chamar a atenção para a importância da tomada da palavra.
as pessoas que ficaram alheias aos processos de escolarização a vida toda, como uma que eu estudei em doutorado, que ela foi se alfabetizar aos 60 anos no Letra Viva, ela foi escravizada. E ela que construiu a sua própria libertação. A Lei Áurea não valeu nada para ela. No começo do século XX, ela que construiu a libertação dela. Então, uma pessoa silenciada em todos os níveis de vida, o Brandão vai chamar atenção para isso, que tomar a palavra e se pronunciar num grupo é libertador para a pessoa. Então, esse é o processo de escuta e de tomada da palavra nos grupos de educação popular, ele é um processo fundamental e restaurativo, né? Restaurativo, como diz o Paulo Freire, de trazer de volta a humanidade roubada. Na minha carta eu falei de humanização, mas eu nem escrevi muito, porque eu já não tinha mais tempo, mas é isso, o processo pedagógico, educativo, amoroso, dentro desse lugar de partilha da vida, ele é de humanização, ele é de transformação das vidas. Então, a tomada da palavra de uma pessoa que teve a vida toda silenciada, ela repõe a humanidade roubada, né? É o começo, né? É claro que as condições materiais de existência, elas fazem a diferença, a gente já estudou isso. Mas, assim, eu queria lembrar esse livro do Brandão, porque é um livro maravilhoso, se vocês tiverem oportunidade de ler. O primeiro capítulo é fundamental, que ele vai falar disso, do dizer a palavra, tomar a palavra. Então, eu encerro minha participação aqui, agradecendo demais a partilha. Eu fiquei encantada com as produções, fiquei muito mobilizada e muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Alguém mais? Eu também quero agradecer a partilha de cada irmã e dizer que eu estou à disposição. Não fiz meu para casa, mas prometo nos próximos encontros fazê-lo. E agradecer, muita gratidão mesmo por esse momento. E estamos juntas, né? Nessa luta que não pode parar, como falou a Andréia. A gente precisa sempre estar alerta, atento e buscando nos fortalecer. Obrigada pelas dicas das leituras, gostei muito. Acho que o Krenak é fantástico, esse livro dele é ótimo mesmo. Tem muitas trocas, né? Muito obrigada. Bom, gente, também queria agradecer, adorei estar com vocês, assim, as participações maravilhosas, e é muito bom a gente ver essa coisa, né, do nosso Brasilzão aí, todo mundo representando as diversas regiões aí, como é bom a gente estar junto, a gente estar aqui partilhando e aumenta o nosso esperançar, né? Então vamos lá, vamos tocar para frente, vamos confiar. Ana Clara, com certeza a gente vai construir um mundo melhor para os nossos filhos, para as nossas novas gerações. E para a gente também, que a gente merece. Então, alguém tem algo mais a falar? Então, gente, eu só queria também agradecer, né, a vocês, né, pedir desculpa pelo momento inicial, né, tem uma instabilidade na internet, mas, assim, enfim, conseguimos, né, ressaltar também, para mim, foi um momento, assim, maravilhoso, de aprendizagem, de trocas. Na próxima terça a gente não se encontra, porque a gente vai ter um momento, que vai ser no YouTube, que a gente vai assistir as aulas, que a gente vai fazer o mesmo processo, de anotar para construir, para produzir as nossas reflexões. Que eu acho que agora, assim, a gente já conheceu mais um pouquinho, né? Já fica até mais tranquilo para a gente conseguir, assim, quem não conseguiu, e até para quem conseguiu também dar continuidade, certo? Alessandra,
E eu queria falar também da importância, né, que eu sempre vejo nesses grupos, a maioria feminina, né, ver também essa questão das mulheres que também, né, são oprimidas, né, pelo patriarcado muitas vezes, e elas também estão dominando esses espaços, né, se emancipando cada vez mais, né, e isso é muito importante também para nós. Eu fico muito feliz com isso, porque eu comentei no início, né, a minha pesquisa do doutorado é sobre trajetórias de mulheres na educação popular. Então, mulheres que começaram a trabalhar com Paulo Freire, quanto a esposa dele foi importante nas suas pesquisas, né? E aí o papel da mulher que está sempre presente, mas muitas vezes não é evidenciado. E aí, quando nós, hoje, nessa tarde, nós estamos fazendo história, né? Por estarmos discutindo, por estarmos vivenciando um ciclo de cultura de um modo virtual, mas a gente, daqui, a gente vai irradiar. Então, nós estamos fazendo história, né? Ou dando a continuidade de história de mulheres como Anita Paz Barreto, como Josina Godoy, como a Norma Klein. Isso é muito feliz, porque, embora exista o patriarcado, existe o machismo, existe a misoginia, a gente não para. A gente sempre continua. A gente, né, nada nos consegue disparar. Isso é algo muito positivo. Então, alguém tem algo mais a comentar? Não? Então, boa tarde, gente. Até dia 10, a gente se encontra novamente. Né? Não esqueçam de mandar as cartas. Né? Acho que a carta vai ser enviada, acho que até dia 8. Né? Então, assim, a partir do momento que vocês produzirem, já podem estar enviando, que aí a gente vai socializando. Tá bem? Gratidão, boa tarde. Foi um prazer imenso conhecer todas vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, gente.